Há alguns dias estou lendo o profeta Isaías, capítulo 36 e 37, lendo, relendo, lendo mais uma vez, outra vez. Na verdade, assim, tenho tido uma direção do Senhor para ler, reler, estudar, compreender esta palavra. E mesmo que esse processo não tenha se encerrado ainda, eu sinto no meu coração que eu deveria compartilhar, repartir um pouco daquilo que já tenho recebido do Senhor, para que mais pessoas sejam também abençoadas com esta palavra. Então é isso que eu estou aqui, me propondo a fazer. Compartilhar, repartir aquilo que tenho recebido do Senhor, para que também cada um, que assistir, cada uma que acompanhar esta mensagem, esta ministração, que nós juntos possamos buscar entender o que é que o Senhor está falando e alinhar nossa vida com aquilo que é propósito do Senhor a partir desta palavra, ok? E gostaria de dar uma dica pedagógica. Ouça, assista esse vídeo, de ponta a ponta, do começo ao fim. Depois, leia o capítulo 36, o capítulo 37 do profeta Isaías e volte a assistir mais uma vez esta palavra aqui, esse vídeo. Eu sei que essa dica vai fazer toda a diferença e vai haver assim deixa eu ver se eu acho a palavra. Vai haver assim um abrir, sobrenatural no entendimento, na compreensão e em algumas coisas que o Senhor vai realmente selar no seu coração. Então, assista, depois leia, porque eu não vou ler todo o texto aqui em função do tamanho, são 2 capítulos, então leia e assista novamente, ok? Bom, primeiro assim, o texto de Isaías 36, 37 tem o seu lugar histórico, é um momento importante, um momento assim significativo na história do povo de Deus, e eu vou aqui com as minhas palavras resumir assim o assunto, o texto, Vou fazer assim uma apresentação do que esse texto traz, para que a gente possa entender aquele momento que estava se passando ali. Mas ao mesmo tempo, amado, amada, a palavra de Deus, ela é mais do que um livro de história, A palavra de Deus é palavra de Deus e tem assim princípios, valores que ultrapassam os tempos e até mesmo o seu momento histórico. Por isso é importante, num primeiro momento, entender a realidade, o contexto, mas também estar aberto para compreender, para entender os princípios, as revelações, os valores que a própria palavra tem e entendendo, compreendendo, assimilando, ter um coração disponível para o Senhor e buscar realmente ajustar a nossa vida àquilo que é princípio, aquilo que é valor do reino de Deus, buscando aplicar esta palavra, porque eu sei que se assim nós procedemos, nós vamos realmente estar muito mais dentro daquilo que Deus quer, não só vamos experimentar o favor, o cuidado, a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas também nós poderemos ser, e essa é com certeza a vontade do Senhor, sermos agentes, que estão a serviço do reino e colaboram, contribuem, experimentando as verdades do reino e, consequentemente, sendo também um instrumento da mão de Deus ali onde vive, onde trabalha, no contexto familiar, social, enfim, para que mais e mais nós sejamos aqueles que produzem sinais do reino a partir daquilo que é vontade do Senhor. Ok? Então, dito isto, deixa eu dar uma passada aqui com vocês, tentarei ser o mais breve e sucinto possível, Vou dar uma passada aqui no que esse texto apresenta. Primeiro assim, o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria nesse tempo aqui, ele está no momento assim, realmente conquistando todas as nações ao seu redor. Era naquele momento um império poderoso. Ele vinha assim simplesmente passando por cima de todos os demais reinos,
invadindo, conquistando, espoliando tudo. Então o rei Senaqueribe da Síria vinha fazendo isso com muitos povos, e chega agora a vez também de Israel, de Judá, e ele então já, inclusive aqui nesse trecho da escritura, quando o trecho então é escrito, ele já havia invadido, já tinha tomado grande parte do território de Judá, e ele está às portas de Jerusalém. Estando às portas de Jerusalém, ele manda os seus emissários, uma comitiva, para falar com o rei Ezequias, que é rei em Judá nesses dias. Ezequias, só para que a gente fique situado, é aquele rei que recebe, né, mais 15 anos de vida da parte do Senhor. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Mas esse é o rei que está então aqui governando sobre Judá, o rei Ezequias. Então, Senaqueribe manda seus representantes para falarem com os representantes do rei Ezequias, para que eles se entreguem, né, para evitar um derramamento maior de sangue, porque Jerusalém seria tomada. E humanamente falando, realmente esse era o quadro, né? Seria inevitável que Jerusalém fosse tomada, porque já boa parte do território havia sido tomada. E agora então, quando o rei Ezequias recebe da sua comissão, né, do seu grupo ali, as informações que vem a ele por parte lá do rei da Síria, Senaqueribe, ele se assusta, ele realmente entra assim em pânico, né? E realmente essa é a palavra, ele tem medo, ele tem muito medo, e tendo medo, percebendo que realmente a situação era terrível, diz a palavra aqui no verso 1 do capítulo 37, o seguinte, ó: tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. É interessante que ele então vai para a presença do Senhor, estando na presença do Senhor, derramando o seu coração, apresentando o seu temor, o seu receio, o rei Ezequias, ele manda agora pedir ajuda para o profeta Isaías, que é o profeta, que é o homem de Deus nesse momento aqui. E no verso 5 em diante diz assim: foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Isaías falando em nome do Senhor. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. É do verso 5 até o verso 7. E aí, então, o profeta dá esse recado da parte do Senhor para o rei Ezequias. E o rei Ezequias, quando recebe, então, essa mensagem de volta, diz aqui que o rei Ezequias fez uma oração muito interessante, que é o verso 15 em diante, 15 até o 17, que diz assim: ou orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Gente, que interessante essa palavra aí. E um pouquinho adiante, ainda no verso 20, diz assim, ó, o Ezequias ainda orando, né? Diz assim, ó: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Então, o rei Ezequias, recebendo a má notícia, né, de que Senaqueribe estava às portas, temendo pela queda de Jerusalém, o que seria natural, o que seria bem provável de acontecer, busca o Senhor, ele rasga suas roupas, veste pano de saco, se cobre de cinza,
que é um sinal de arrependimento, que é um sinal de reconhecimento da grandeza de Deus. Ele procura o profeta Isaías, que representa o próprio Senhor, recebe uma palavra do profeta, uma palavra boa, uma palavra de promessa que Jerusalém não iria sucumbir, e além disso, o rei recebe uma promessa de que o próprio Senhor iria meter, diz aqui meter, né, usa esse verbo, meter no rei da Síria um espírito de medo. Talvez se a gente, talvez se fosse nos dias de hoje, que o profeta escrevesse essa palavra, talvez o espírito de medo seria uma síndrome do pânico, né? Que é uma palavra mais moderna, né? Então ele sofreria de uma síndrome de pânico recebendo algum tipo de notícia. Essa era a promessa. E na sequência ainda aqui do texto, eu acho isso é muito importante a gente ter presente para entender um outro princípio que eu já vou falar sobre ele, que é o seguinte: tem essa promessa então, né, essa garantia da parte do Senhor que o rei o Senaqueribe não vai tomar conta de Jerusalém, mas é interessante, e tem um mas aqui muito importante, o profeta diz em nome do Senhor o seguinte, para que o Ezequias oriente o povo de Jerusalém, que não eram muitas pessoas, eram poucas pessoas, não havia força de exército para vencer, para enfrentar o Senaqueribe, eram poucas pessoas, mas destas poucas pessoas, diz ali a palavra, confiram lá depois, eles não deveriam naquele ano plantar nada, senão comer daquilo que nascesse espontaneamente. Assim seria até o final daquele ano. No ano seguinte também, né? Não deveriam plantar nada, comer apenas o que a terra desse espontaneamente, e só então no terceiro ano é que deveriam começar a plantar para comer. Ou seja, é um período, é um processo, é um tempo que acontece para que aquilo que é do Senhor realmente se concretize. E assim eles fazem, né? E em função disso, já estavam com os recursos muito limitados, mas em função disso, a comida fica mais escassa ainda e muita gente morre. Muitas pessoas em Jerusalém perdem a vida, e se a força humana já era pouca, diminuiu mais ainda. Mas no final desse período, diz aqui a palavra, no verso 36 do capítulo 37, o seguinte: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. Quer dizer, o anjo do Senhor matou 185 mil dos soldados assírios. E mais na sequência, no finalzinho ali, no verso 38, diz que o rei então Senaqueribe entrou em pânico, se assustou, né, a síndrome de pânico. Os filhos do rei não se entenderam mais com o próprio pai, e um dos filhos do rei da Síria o matou à espada. E aí então um outro assume ali o poder, eles voltam para sua terra e não só não invadem Jerusalém, mas como deixam para trás todo o território onde o rei Ezequias é rei, né? Deixam Judá para trás e deixam o povo de Deus em paz. Então essa é resumidamente a história. Resumidamente esse é o texto bíblico. Confiram aí, leiam todo ele. Mas alguns destaques que eu quero fazer, meu amado, minha amada, que o Senhor tem me trazido assim, realmente com muita intensidade ao coração, e eu tenho buscado entender, compreender e trazer também para a minha realidade, para o meu contexto, e aplicar esta palavra na minha vida e influenciar aqueles, né, que eu posso, para que vivam também estes princípios. Primeiro, é ruim quando o Senaqueribe vem na nossa direção, é ruim, mas faz parte da história, faz parte da vida, os Senaqueribes virem, e até na nossa vida pessoal, familiar, enfim, no que nos envolve, até causarem certo dano, né? Eles vêm, os problemas, as dificuldades, os Senaqueribes da vida vêm, mas eles vêm, amado, amada, não para que nós sejamos destruídos, derrotados, aniquilados. Eles vêm para que a glória do Senhor se manifeste.
Então tenha 100% já esse primeiro ponto. Os problemas, as dificuldades vêm para que a glória do Senhor se manifeste, para que o poder dele se revele. Isso uma coisa. Outra coisa é a atitude do rei Ezequias. Ele se veste então de pano de saco, ele coloca cinza sobre a cabeça, rasga sua roupa, reconhecendo que ele por si só nada é, ele por si só nada pode. Então ele reconhece com essa atitude, era hábito fazer assim, para expressar realmente a humildade, para humilhar-se, para esvaziar-se, e ele faz isso. Então acho que aqui tem uma outra coisa importante que nós precisamos levar em conta, aprender e praticar, que é ter uma vida realmente de humildade, de simplicidade, uma vida que se sabe totalmente confiante nas mãos do Senhor, uma vida que se sabe entregue nas mãos do Senhor e que não depende da sua própria força. Ok? Então tá aí um segundo ponto que eu quero assim destacar e sublinhar. Outra coisa interessante, quando o rei Ezequias busca a ajuda do profeta Isaías, né? Busca a ajuda do profeta, ele está reconhecendo que além de ele mesmo não ter condições, né? Ele mesmo não tem como vencer, ele reconhece que precisa de uma orientação do Senhor. E era assim naquele tempo que a orientação do Senhor vinha por meio do profeta Isaías. Ele então busca ajuda e ele então recebe uma palavra do profeta e ele acolhe aquela palavra profética. Ele acolhe, ele não duvida, mesmo sendo uma palavra contra todas as evidências. Ele acolhe, ele não duvida, ele crê, ele acredita, ele se move nessa direção, né? Então ele adora a Deus, reconhece a grandeza do Senhor, ele bendiz o nome do Senhor e na sua segunda oração ele então declara que Deus há de manifestar o seu poder para que todas as nações saibam que há Deus em Israel, que ele é o Deus único, o Deus verdadeiro, e que ele é um Deus que realmente não é homem para mentir, não é filho de homem para se arrepender, e que se ele diz, ele cumpre. Então ele exalta o nome do Senhor. E na sequência então, né, aí tem mais um ponto importante, e na sequência vem um grande desafio, né, para Ezequias e para os moradores de Jerusalém. A vitória era garantida, né, Jerusalém não seria tomada, mas havia um preço a pagar. Quase aí 3 anos, né, 2 anos e meio pelo menos, não plantando e comendo o que dava naturalmente, o que nascia espontaneamente. E com isso, com certeza, muitos em Jerusalém morreram, né? Muitas pessoas morreram, houve um preço que foi pago, e olhando para essa palavra, eu fico pensando assim, como eu gosto, né? Eu acho que é uma coisa natural nossa, como eu gosto, como nós gostamos de uma resposta da parte de Deus positiva e rápida, né? Nós não gostamos muito dos processos, mas os processos fazem parte, a caminhada faz parte. Para que se tenha um resultado, o processo é necessário, e dentro desse processo, muita coisa nós precisamos abrir mão. Muita coisa em nós tem que morrer para que aquilo que é de Deus se manifeste. Quanto mais nós andamos com o Senhor, quanto mais nós servimos o Senhor, quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos percebendo que ainda em nós há muita coisa que não agrada ao Senhor, né? Eu estou lembrando aqui de uma palavra de Jesus que ele diz que quem quer ser discípulo dele, quem quer seguir o Senhor, deve negar-se a si mesmo, deve tomar a sua cruz, né? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Para que aquilo que é promessa dele, para que aquilo que ele nos garante, no caso aqui, né, que Jerusalém não cairia, para que nós sejamos homens e mulheres que experimentam o favor de Deus. Amado, amada, muita coisa na nossa vida tem que morrer. Eu já caminho com o Senhor há 45 anos, são 45 anos servindo o Senhor, são 4 décadas e meia aí andando com o Senhor, e hoje, como eu noto ainda e percebo quanta coisa do velho Roberto está aqui dentro, que precisa morrer para que a glória dele se manifeste, e para que na verdade tão somente a glória dele e não a minha se manifeste.
Então esse é um processo. Isso aqui tem aqui também outro princípio, outro valor importante que nós temos que assim vivenciar na nossa vida, que é isso, né? Temos que morrer para nós, temos que perder muita coisa, né? Quer dizer, nós achamos que é perder, né? Mas com certeza é um trabalhar de Deus, é uma purificação do Senhor na nossa vida, é necessário isso para que aquilo que é dele se manifeste. E uma vez que assim nós entendemos, compreendemos, uma vez que há essa revelação no nosso espírito e nós temos uma vida alinhada com isso, tem ali essa coisa muito bonita que acontece e só Deus pode fazer, né? Ele manda o anjo e o anjo mata, né, 185 mil soldados assírios. Só mesmo o Senhor para fazer isso. Então, se nós queremos ver a glória de Deus tomando forma, e nós queremos, eu quero, e creio que cada um de nós quer isso, se nós queremos que a glória se manifeste, se nós queremos ver assim os soldados assírios caindo por terra, nós temos que nos negar, né? Cada um de nós negar a si mesmo, para que o anjo então faça aquilo que Deus quer que aconteça. E por fim, né, o rei Senaqueribe é morto, ele vai embora e a palavra se cumpre e a bênção se manifesta, Jerusalém não cai e o rei Ezequias então é um rei que experimenta o favor de Deus. Amado, amada, meu desejo é esse, que nós mais e mais possamos ir aprendendo da palavra, compreendendo a palavra, ajustando a nossa vida à palavra, porque como eu disse no começo, a palavra é viva, é eficaz, a palavra é extremamente atual. Que Deus te abençoe, que Ele traga revelação, que aquilo também que o amado está passando agora, seja também para a glória do Senhor, ok? Então conheça mais e mais essa história, perceba aí os princípios, os valores, aplique na sua vida e experimente o favor de Deus. Esse é meu desejo, ok? Desejo que a doce paz do Eterno seja contigo. E querendo conversar sobre essa palavra, chama a gente no WhatsApp, né? 0 operadora 51 999 18 78 28. E também uma coisa que me ocorre agora, se alguém que me acompanha tem no coração o desejo de nos convidar para estar aí na sua cidade, aí no seu grupo, na sua igreja, enfim, né, ministrando essa palavra que dá para fazer um seminário de 2, 3 dias, com certeza. Aqui eu estou sendo bem sucinto, né? Tem muita coisa que dá para a gente conversar sobre isso, né? Ou quem sabe de uma outra palavra. Estamos aqui à disposição. Faça contato conosco pelo WhatsApp, que a gente pode então estar aí ajustando isso aí. Ok, gente? Então é isso aí. Ficamos por aqui. Deus abençoe. Obrigado pela companhia, né? Então, vá agora ler Isaías 36, 37 e volte a assistir de novo aqui essa mensagem. A doce paz seja contigo, ok? Aqui Roberto, pastor Roberto, Ministério Intimidade, Louvor e Adoração. Deus te abençoe.